Meu marido quer que a filha da sua infidelidade venha morar comigo, mas eu recusei e ele está. Você consegue imaginar o peso que essas palavras carregam? De um lado, a dor de uma traição ainda aberta como uma ferida que não cicatrizou. Do outro, a cobrança para que eu me torne responsável por uma criança que não pedi, que não gerei, mas que agora querem colocar sob meu teto, como se isso fosse apenas um detalhe fácil de aceitar. A decisão de dizer não veio sem lágrimas, nem sem noites mal dormidas, e muito menos sem julgamento daqueles que não entendem o turbilhão que isso provoca dentro de mim. E é exatamente aqui que eu quero ouvir você. O que faria se estivesse no meu lugar? Abriria sua casa e seu coração, mesmo depois da traição, ou colocaria limites para proteger sua paz e sua dignidade? Compartilha nos comentários, porque a sua opinião pode abrir os olhos de muitas mulheres que vivem dilemas parecidos. E antes de continuar essa história, quero te pedir uma coisa muito especial. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque é isso que me motiva a trazer cada vez mais histórias reais e intensas como essa, que tocam fundo no coração e nos fazem refletir sobre nossas escolhas. Quando você se inscreve e deixa o seu like, está ajudando não só este canal a crescer, mas também permitindo que mais mulheres tenham acesso a relatos que podem transformar sua maneira de ver a vida, o amor e os relacionamentos. Então não esquece, clique em inscrever-se e vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia, unida por histórias que mexem com a alma e nos fazem pensar juntas. Eu nunca vou esquecer o dia em que minha vida mudou por completo. Era uma tarde aparentemente comum, dessas em que a rotina da casa parecia me dar uma sensação de normalidade. O sol entrava pela janela, e eu estava no sofá, distraída com o barulho da televisão ligada, quando o celular do meu marido começou a vibrar insistentemente. Até aí, nada de estranho. Até que, por acaso, a tela se acendeu e eu vi um nome desconhecido que me chamou a atenção. A princípio, não dei importância, mas algo dentro de mim sussurrava para olhar mais uma vez. Foi então que, sem querer, escutei a notificação em voz alta. Papai, quando vai me visitar? Meu coração disparou. Papai? Visitar? Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu olhei para ele, tentando entender, mas o silêncio dele foi pior do que qualquer resposta. Naquele instante, percebi que por trás da vida aparentemente perfeita que construímos, havia um segredo guardado a 7 chaves. Ele tinha uma filha com outra mulher. E eu só descobri porque o destino quis que aquela mensagem caísse bem diante dos meus olhos. Naquele instante, quando as palavras papai, quando vai me visitar, ecoaram na minha mente, senti como se o ar tivesse sumido da sala. Meu corpo inteiro ficou gelado, e ao mesmo tempo uma onda de calor subiu pelo meu rosto, misturando raiva e vergonha. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se simplesmente saía correndo. O coração batia tão forte que parecia querer pular do peito, e os meus pensamentos se atropelavam em um turbilhão de perguntas sem resposta. Como ele pôde? Quando isso aconteceu? Quem mais sabia dessa filha além de mim? Eu olhava para ele, esperando uma explicação, mas o silêncio pesado que pairava entre nós me feria mais do que qualquer palavra. Era como se em segundos tudo o que eu acreditava sobre o nosso casamento tivesse se despedaçado diante dos meus olhos. A confiança que levei anos para construir se quebrou em um estalo, e no lugar dela ficou apenas um vazio doloroso, preenchido por lágrimas que eu já não conseguia segurar. Era traição, era dor, era incredulidade. E, acima de tudo, a sensação de que a vida que eu conhecia tinha acabado de ruir. Depois do silêncio sufocante e das lágrimas que já não consegui segurar, eu achei que nada poderia ser mais doloroso do que a descoberta em si. Mas eu estava enganada. Quando finalmente ele abriu a boca para falar, em vez de arrependimento ou de um pedido de perdão, o que ouvi foi um golpe ainda mais cruel. Ele respirou fundo, desviou os olhos dos meus, e com uma frieza que eu jamais tinha visto no homem que jurei amar, disse que não poderia mais esconder a verdade. Tinha uma filha, e essa menina precisava de um lar. Até aí, já era difícil de digerir, mas o que me destruiu foi o que veio em seguida. Com a naturalidade de quem discute o que vai jantar, ele disse que a filha viria morar conosco. Como se fosse simples, como se o meu coração estivesse preparado para receber, dentro da minha própria casa, a lembrança viva da infidelidade dele. Eu fiquei paralisada, sem saber se gritava ou se ria da audácia. Porque não era um pedido, era quase uma ordem. Ele não me deu espaço para pensar.
Nem perguntou se eu estava pronta. Apenas impôs. E naquele momento, percebi que a traição não tinha terminado quando ele cruzou a linha com outra mulher. Ela continuava ali, na forma de uma nova realidade que ele queria empurrar goela abaixo, sem se importar com as feridas que ainda sangravam dentro de mim. Quando ouvi da boca dele que a filha da infidelidade viria morar comigo, senti como se um fardo enorme tivesse sido colocado sobre os meus ombros sem que eu tivesse escolha. De repente, eu não era mais apenas a esposa traída, eu estava sendo forçada a assumir o papel de mãe de uma criança que não era minha, fruto de uma dor que ainda ardia dentro de mim. Não era apenas sobre abrir a porta da minha casa, era sobre abrir mão da minha paz, do meu espaço e até da minha identidade. Eu me perguntava, como posso cuidar de alguém que, apesar de ser inocente, representa todos os pedaços quebrados da minha confiança? Como olhar para ela todos os dias sem lembrar da mentira, da decepção, da noite em que descobri que não era a única mulher na vida dele? Eu me sentia esmagada pela cobrança do marido, pelos olhares da família que esperavam de mim uma postura generosa, e até pela minha própria consciência, que me fazia questionar se eu estava sendo injusta com a menina. Era um conflito cruel. A criança não tinha culpa, mas eu também não tinha que pagar o preço de uma escolha que não foi minha. E quanto mais eu refletia, mais pesado ficava o peso da responsabilidade que ele queria jogar sobre mim. Quando a verdade se espalhou entre os parentes dele, eu percebi que a minha dor não seria respeitada, muito menos compreendida. Em vez de receber apoio, ouvi discursos que soaram como facadas no meu peito. Ela é só uma criança, não tem culpa de nada, diziam com aquele tom de julgamento, como se eu fosse a vilã da história. Você precisa ser compreensiva, acolhedora, mostrar grandeza de espírito, repetiam, sem imaginar o turbilhão que acontecia dentro de mim. Era fácil para eles falar de generosidade, porque não eram eles que tinham sido enganados, traídos e colocados diante da lembrança viva de uma infidelidade todos os dias. Eu olhava para aquelas pessoas e me sentia sozinha, como se a traição tivesse ganhado cúmplices. Ninguém enxergava que, por trás da criança inocente, havia uma mulher ferida que ainda tentava juntar os cacos da sua autoestima. E quanto mais eles cobravam compreensão, mais eu sentia que queriam apagar a minha dor, me obrigando a vestir uma capa de bondade que eu não tinha forças para carregar. Foi nesse momento que percebi, não era apenas contra o meu marido que eu precisava lutar, mas contra todo um círculo familiar que preferia me pressionar a enxergar apenas a inocência da filha dele, sem considerar as cicatrizes abertas no meu coração. Eu passei noites em claro, debatendo comigo mesma cada sentimento que me consumia. Por um lado, havia a criança, totalmente inocente, que não tinha culpa alguma da infidelidade do meu marido. Meu instinto maternal implorava para que eu a acolhesse, para que ela não sofresse sozinha em um mundo que já tinha sido tão injusto com ela. Por outro lado, havia eu, ferida e traída, com meu coração em frangalhos, lutando para preservar a própria paz emocional. Cada cenário parecia errado. Se aceitasse, estaria sacrificando minha saúde emocional. Se recusasse, estaria privando uma menina de um lar seguro. Sentia meu corpo e minha mente sendo puxados em direções opostas. E cada decisão parecia carregar o peso de toda a culpa do mundo. No dia em que precisei falar, minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Olhei para ele, com lágrimas nos olhos, mas firme no coração, e disse: "Não, eu não posso fazer isso." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar a sala inteira. Ele não esperava uma negativa tão direta, tão decidida. Pela primeira vez, me senti dona do meu próprio destino, como se estivesse levantando uma barreira que dizia: minha dor importa. Meus limites importam. Não foi fácil. Houve tentativas de manipulação emocional, olhares de reprovação, sussurros sobre egoísmo. Mas algo dentro de mim sabia que era a decisão certa, mesmo que ninguém mais entendesse. A minha recusa gerou tempestades. Foram dias de discussões intensas, palavras afiadas cortando mais fundo do que qualquer ferida física. O afastamento dele foi imediato, um silêncio gelado que invadia cada cômodo da casa. Acusações voavam entre nós, como lâminas invisíveis. Ele dizia que eu não entendia a situação, que estava sendo cruel, que nossa relação jamais seria a mesma. E eu, embora firme na minha decisão, sentia o peso de cada conflito, o vazio que crescia entre nós, e a sensação de que talvez, naquele momento,
Cada palavra ditada pelo orgulho estivesse me afastando do amor que ainda existia. Sozinha no quarto, refletia sobre amor próprio, sobre os limites que preciso impor, sobre o que realmente significa parceria em um casamento. Duvidei de mim mesma mais de uma vez. Será que fui rígida demais? Será que minha decisão destruirá tudo o que construímos juntos? A cada minuto, a solidão se fazia presente, preenchendo o espaço com ecos de incerteza. Mas também comecei a perceber que a minha paz emocional não podia ser sacrificada por ninguém, nem mesmo por uma criança inocente. Aprendi que amar não significa ceder sempre, e que colocar limites é também um ato de coragem e cuidado consigo mesma. E então chegamos ao ponto que ninguém sabia responder. Ele escolheria a filha ou o casamento? Eu permaneceria firme na minha decisão até o fim, ou acabaria cedendo sob pressão? O futuro parecia uma corda bamba entre o amor, a raiva e a responsabilidade. Cada olhar, cada silêncio, cada palavra não dita carregava o peso de uma escolha que definiria tudo. E é exatamente nesse momento que eu deixo você, que assiste, se perguntar: você conseguiria fazer o mesmo? Você cederia pelo bem de uma criança ou protegeria sua própria vida emocional? Porque a resposta não é simples, e a história está longe de terminar.